Toda vez que eu penso no canal e na construção dos assuntos que eu vou estar compartilhando com vocês, eu fico pensando em temas que sejam interessantes, que possam vir agregar tanto a vida profissional quanto a vida pessoal de quem vai estar assistindo. Mas hoje eu vou me dar uma liberdade de estar falando de uma reflexão de ordem pessoal, a partir de uma perda muito recente que eu tive. E é interessante que essa reflexão veio muito em função de um livro que eu já li há algum tempo atrás, sobre sofrimento e dor. E eu fiquei me perguntando muito, e aqui, viu gente, eu vou fazer um recorte, não vou estar incluindo aqui o suporte espiritual em termos religiosos, porque aí a gente entra num outro campo de discussão, que aí ele se torna bastante amplo e não cabe, eu acho que não caberia aqui nesse espaço, mas sim no campo cultural, que seria, na verdade, a proposta. Quer dizer, em que cultura eu, Adriana, estou inserida? Né? Eu estou inserida numa cultura em que, quando a gente fala dessa morte, desse fim de vida, a gente está falando de um fim de vida em que esse momento da despedida é um momento sofrido, é um momento em que tem que, necessariamente, dentro da cultura, tá bem? Esse olhar, sobre esse viés que eu estou me referindo e estou pautando as minhas reflexões. Tem que ser sofrido, é o choro, é como se respeitar aquela pessoa seria entrar em profundo sofrimento naquele momento. E foi muito difícil, porque aquela pessoa diante de mim era uma pessoa extremamente alegre, né? Uma pessoa que tinha, até dentro da sua rabugice, uma diversão. Então, para começar, uma pessoa que eu fui construindo muito devagar uma relação de afeto, e tenho certeza que construímos uma relação de um amor profundo, uma pessoa que eu respeitava muito, 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 tinha uma admiração muito grande por toda a sua trajetória de vida, por toda a sua dedicação ao outro, e enfim, e ela aos 95 anos encerra seu ciclo. E ali, naquele momento, né, da despedida, eu me vi num conflito muito grande, porque existia um sofrimento, uma tristeza, porque ela é, e não deixará nunca de ser, uma pessoa extremamente querida por mim. Eu, quando penso nesse exato momento aqui falando com vocês, eu penso nela, eu penso em todas as histórias que eu vivi com ela, e tudo tá muito vivo aqui, sabe, na minha cabeça. E ao mesmo tempo, eu ficava ali naquele conflito de querer contar aquelas histórias, querer compartilhar aquelas histórias e rir. E tinha situações que estavam acontecendo ali naquele momento em que eu ficava imaginando como é que ela iria reagir e me dava vontade de rir, porque eu tenho certeza que ela teria, assim, sacadas, assim, muito divertidas, né? Mesmo como eu falei, na rabugice dela, seria divertido vê-la sendo rabugenta. E eu meio que me contendo, porque eu falei, mas Adriana, não cabe, você tá aqui, né? O que é esperado nesse momento? Esperado que você chore? Esperado que você faça uma cara de profundo sofrimento? Que você fique introspectiva? O que é esperado? Isso foi tão esquisito para mim naquele momento, que realmente me levou para um movimento de reflexão que me fez estar aqui com vocês pensando sobre isso. Qual é a força da cultura e das regras sociais na hora da gente viver as nossas emoções, viver as nossas histórias, viver as nossas construções com as pessoas que nós amamos? O quanto nós nos vemos limitados a nos expressarmos de acordo com essas construções. Se eu crio determinados vínculos com você, se eu crio histórias, se eu crio códigos, linguagens nossas, por que em momentos como esse eu não posso continuar vivendo essas linguagens, em que eu tenho que talvez me sentir na obrigação de me submeter a essas regras impostas pela cultura, de que naquele momento eu tenho que viver, eu tenho que reagir de uma determinada maneira. Parece uma coisa boba, mas eu confesso para vocês que foi um momento de conflito, onde eu me colocava respondendo a minha história com ela,
da maneira como a gente era e ao mesmo tempo me controlando para não fugir tanto daquilo que era esperado do contexto e o que era me imposto pela cultura. Foi uma experiência no auge aqui dos meus 50 anos que realmente me colocaram para pensar muito do quanto ainda a cultura, as regras sociais, na verdade, elas ainda estão muito presentes. Não que elas não sejam necessárias, somos seres sociais, vivemos em sociedade, precisamos viver sobre algumas regras, né? Porque senão vira uma grande loucura o nosso convívio, precisamos de determinadas regras, mas é preciso a gente pensar sobre outras, para que na hora de expressarmos e vivermos as nossas despedidas, as nossas relações, as nossas demonstrações de afeto, a gente não esteja tão presa, né? Não estejamos tão presos a essas regras e possamos viver com liberdade as construções afetivas e as nossas linguagens, né? As linguagens construídas com aquelas pessoas com quem estabelecemos as nossas ligações de afeto. É isso. E no final das contas, eu ri mais do que chorei, porque a minha relação com ela foi construída assim, na alegria. Gente, obrigada por me ouvirem, viu? Foi bom falar com vocês. Obrigada pela escuta. Um beijo grande. E até me esqueci. Acho que nem vou pedir isso, vocês já sabem, né? Curtam aí o canal, compartilhem se acharem que essa nossa conversa vai ajudar alguém, tá bom? Um grande beijo.